Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 11 de dezembro, agora na Espanha, meio-dia e 12. No Brasil, 8 e 12 da manhã. A BTC segue respeitando a mediana do canal de Keltner. Vocês vejam que a gente está transitando pela banda superior. É bem provável que a gente esteja desenhando aqui uma subfigura triangular com fundos ascendentes, topos descendentes. E quando a gente encostar nesse setor mais recuado da nuvem, a partir do dia 13, 12, a partir do dia 12, 13 amanhã, já fica mais factível a incursão para dentro da nuvem. É bem provável que essa subfigura triangular exploda em direção ao centro gravitacional da nuvem, que se confunde com a base dessa camada congestional, ali em 18,200, 18,300, a partir do dia 12, 13, 14 é mais fácil, porque esse setor da nuvem aqui vai estar mais recuado. Na banda de VWAP mensal, a gente segue desenhando candles compradores que vão migrando devagarinho em direção àquele patamar lá de 18,200, 18,300. Vocês vejam que a gente está desenhando aqui a banda do mês 12, que ainda está muito fina. Ela precisa ganhar personalidade. Quando a gente avançar aqui, o primeiro esgarçamento dela vai ser quando a gente buscar 18,200, 18,300 para ela justamente mostrar que veio essa banda do mês 12, que ainda está tímida, com uma espessura muito incipiente e ainda não mostrou a verdadeira personalidade dessa banda do mês 12. No intraday, a BTC tá um reloginho, tá dando bons trades hoje, toca na upper, volta para VWAP. Nesse momento tá tocando na lower, já vai voltar para VWAP. Eu vou esperar um momento seguro aqui para ofertar os sinais, porque eu tô achando ela muito fina. Vamos ver se ela dá uma esgarçada para a gente entrar com segurança. Com certeza vai ser lucro no bolso dos assinantes. Como ontem todos os sinais fecharam rapidamente, e na seara fática, 3 catalisadores podem acabar com o inverno cripto já no começo de 2023. O primeiro deles é a temporada de lançamento de CBDCs, que vão ser as Coinbank Digital Currencies dos bancos centrais. Já tem Banco Central Europeu, Banco Central do Brasil e o próprio Federal Reserve. Os 3 estão testando, ainda estão em fase de testes das respectivas CBDCs. Quando isso acontecer, a liquidez nas DeFis vai explodir da casa das centenas de milhões e já algumas DeFis já operam até com o TVL bloqueado acima de 1 bi. São poucas, mas alguns ecossistemas, como Ethereum. Mas isso rapidamente vai explodir para casa dos trilhões. O segundo grande catalisador é o amplo uso de tecnologia blockchain pelos gigantes corporativos atuais, como o Meta, Facebook, que já avisou que vai integrar as suas plataformas a NFTs, enfim, os gigantes vão acabar aportando no mundo cripto. Twitter, por exemplo, já reconhece o update de NFTs verificadas, ou seja, paulatinamente os gigantes das Big Techs vão migrando em direção à tecnologia blockchain. A Apple, por exemplo, quando um iOS da vida efetivamente se integrar à tecnologia blockchain, vocês podem ver uma movimentação parecida com aquela que levou a BTC de 19, 20 mil em direção a 69, que foi quando o PayPal permitiu a compra de BTC via PayPal. E o terceiro grande catalisador é a própria pavimentação regulamentar, que está se desdobrando em praticamente todas as grandes jurisdições do planeta. E os pais de Sam Bankman-Fried não estão mais no corpo docente da Stanford Law School. A tradicional faculdade de Direito retirou o nome de ambos do corpo de docentes. Joseph Bankman e Barbara Fried não pertencem mais ao corpo docente de Stanford Law School. Isso é mais uma consequência das peripécias do filho Sam Bankman-Fried. E o CEO da Binance, o CZ, lamenta a derrota do Brasil na Copa do Mundo. A disputa por pênaltis, o Brasil acabou levando a pior, ele lamentou, mas enfim, faz parte da realidade do futebol. E a Ucrânia, nessa madrugada, lançou o ataque com mísseis contra Melitopol, uma cidade ucraniana ocupada pela Rússia. Explosões foram relatadas em Donetsk e Crimeia. O conflito segue se agravando. A própria Rússia também promoveu ataques por drones contra a cidade portuária de Odessa, que ficou no escuro agora na madrugada
de sábado para domingo e em pleno inverno rigoroso que esse dezembro está impondo a essa região da Ucrânia, e agora essa cidade às escuras no auge do inverno. Enfim, esperamos sinceramente que esse conflito não vá escalando em termos de gravidade, mas agora a Sérvia, um país dos Balcãs, planeja enviar tropas para Kosovo. Kosovo é uma província que se autodeclarou independente, uma província sérvia que se declarou independente, gerou a Guerra do Kosovo no final dos anos 90, e o Kosovo foi reconhecido pela ONU, porém a Sérvia nunca reconheceu a soberania da província rebelde. Para piorar, China e Rússia também não aceitam a soberania de Kosovo. E agora a Sérvia planeja enviar tropas para Kosovo depois de um tiroteio policial ali na região. Se esse conflito explodir para mais uma guerra, é possível que o leste europeu vire um barril de pólvora. Lembrando que os Balcãs têm uma tradição de startar grandes conflitos, como aconteceu em Sarajevo, com o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, que fez eclodir a Primeira Guerra Mundial. Esperamos sinceramente que essa confusão no Kosovo não evolua para um novo conflito em plena Europa de 2022. Enfim, gente, a BTC nesse cenário Mad Max apocalíptico segue resiliente, caminhando em direção ao centro gravitacional da nuvem, ali no patamar de 18.200, 18.300, que se confunde aqui com a base dessa camada congestional que antecedeu aquela mega queda pós-colapso da FTX. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, vou fazer Binance Coin, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.